vamos chegar um pouquinho mais agora em São Paulo, porque eu estou assim atento, Adriano Diogo, vem aí a privatização da Sabesp, e ontem na Câmara Municipal de São Paulo foi modificada aquela lei que dizia o seguinte, né? Se mudar de mãos a Sabesp, perde-se o contrato com o município de São Paulo, o contrato de fornecimento de água. Você está acompanhando essa história? A gente vai precisar de muita movimentação para evitar a privatização, que é sinônimo de depredação nessa altura do campeonato da Sabesp aqui em São Paulo. Então, eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso. Você que está sempre muito ligado nas movimentações da Câmara Municipal de São Paulo. Adriano Diogo, aqui no 11 News. Vamos lá. Bom, primeiro, bom dia, né? E você viu que foi aprovado por uma quantidade absurda de votos, superior a 2/3 do quórum necessário, né? Eu estive lá, né, ontem à tarde, antes, mas eu deixo te situar uma coisa. Essas companhias de saneamento, Sabesp, Sanepar, no Paraná, elas foram criadas já em 1969, 70, porque havia um presidente da Sabesp aqui em São Paulo, ligado ao Reinaldo de Barros, que era o homem forte do malufismo. Ele criou a primeira companhia estadual de saneamento. Como é que era antes de ter a Sabesp? Cada serviço municipal tinha o seu serviço municipal de água e esgoto. A Sabesp foi criado um plano nacional chamado Planasa, Plano Nacional de Saneamento Básico. E aí foram criadas essas empresas de saneamento básico. Aqui em São Paulo, o primeiro presidente da Sabesp foi o Klaus Reinach, pai de um jornalista do Estadão, um biólogo brilhante. Escreve o Estadão sobre sanitarismo. Bom, isso, à época, foi tomada como uma medida de força da ditadura para tirar todos os serviços municipais. E a Sabesp introduzia um elemento que não existia no Brasil, que era a cobrança da taxa de esgoto, mesmo que a pessoa não tivesse esgoto, pelo mesmo valor da água tratada. Eu comecei a trabalhar com água subterrânea e nesse Plano Nacional de Saneamento Básico, com poços artesianos, em 1975. Eu trabalhei todo esse período no interior do estado de São Paulo. Trabalhei, como chamava a época, todas as regiões administrativas. Comecei por Ribeirão Preto, aí fui para Bauru, Araçatuba, Marília, São José dos Campos. Andei esse estado inteirinho criando esse tal Programa Estadual de Saneamento Básico, para a Sabesp. Então, a gente ia para o município, via os rios que tinha, as represas e tal, via-se a quantidade de água, fazíamos as estações, e se a água, como a gente falava, água superficial dos rios, não desse, a gente furava poços. E aí é que nós começamos, a partir de Ribeirão Preto, tinha um pequeno aquífero local, e fizemos o trabalho da descoberta do aquífero Guarani. Por que eu fiz essa introdução? Isso aí, desculpa só perguntar, isso aí foi da sua pesquisa naquela época? Eu fazia parte desse grupo de pesquisa do aquífero Guarani. Do aquífero Guarani, que fantástico. Porque antigamente chamava aquífero Botucatu. Aí a gente percebeu que tinha no Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Argentina, Paraguai, até Uruguai, esse enorme mar de água subterrânea chamado aquífero Guarani. Então, ou a gente optava por água subterrânea, até Mato Grosso, eu fui trabalhar lá em Campo Grande. Bom, por que eu estou fazendo essa introdução? Essa questão da aprovação da lei da Câmara Municipal de ontem parece assim uma mera mudança contratual. Ao invés de ter uma companhia estatal, cria uma nova companhia, cada um compra um pedaço do Estado, faz um mosaico de companhia. Você viu que até o Paulo Guedes está metido nesse negócio da privatização da Sabesp. Então, cria um mosaico. Vamos ver.
qual é o problema maior, no meu entender? Além da. Porque como é que é a situação social da água e do esgoto? Porque tem uma coisa que, para mim, é uma cláusula pétrea, que a água não pode ser privatizada. Então, não é a Sabesp que está sendo privatizado, é o recurso água. Água. Porque você pode privatizar o ar? Não. Porque todo mundo tem direito a respirar o ar. O pobre, o rico, o remediado, a população de ouro, todo mundo tem direito ao ar. Por enquanto. A água é outra coisa. Qual é a diferença entre ar e água? Nenhuma. É um direito fundamental. Quem é que vive sem água? Porém, sempre tem um porém. A água hoje é mercadoria, é commodity, é base de produto industrial, é alimento. Você sabe que no mundo, navios inteirinhos do tamanho de petroleiros circulam o mundo para abastecer água. No Oriente Médio, naquelas regiões super. Por que tem tanta briga lá em Israel com os países vizinhos? Por que tem briga para Israel tomar as colinas do Golã? Por causa da água. Água, 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 água. No Japão, chega a se trazer enormes blocos de gelo do polo para derreter e fazer águas minerais puríssimas, fantásticas, caríssimas. E quem são os grandes produtores? Quem inventou essa história de água mineral? Água em garrafa. Foram os italianos, no tempo dos romanos, e os franceses. Qual é a grande água mineral italiana que está no mundo inteiro? San Pellegrino. Qual é a água francesa que está no mundo todo? A água Perrier. Mas aí aparecem as grandes multinacionais fabricantes de alimentos e engarrafando água mineral, sucos, achocolatados, isotônicos, tudo que depende da água. Cerveja também depende da água, né? Cerveja, refrigerante, né? Tudo. Então, esses grandes conglomerados internacionais, a Nestlé, a Coca-Cola, que no Brasil é Ambev, isso tudo depende de água. E qual é a água mais fantástica, mais pura, mais linda que existe? A água subterrânea. A água do aquífero Guarani. E, então, para não ficar aqui numa prosopopeia como se eu estivesse na TV Cultura, esta privatização da Sabesp tem embutida a água subterrânea, o aquífero Guarani. Eles levam a água subterrânea se comprarem a Sabesp? Levam, porque é o direito de outorga. Você tem mas, o direito mas isso, na sua visão, seria inconstitucional. Exatamente. Por então, quê, querido Conde? Quando você... Da onde vem a água que faz aí no interior? O cara pega um riozinho, faz o barramento do riozinho, faz uma represinha, bombeia, trata. Agora, e essa água de quem vai ser? Essa água acumulada a partir do riozinho, do córrego, da nascente, tal, é da Companhia de Saneamento, não é? Então, é um recurso natural da humanidade, da natureza. Agora, e se, como lá em São José do Rio Preto, lá em Fernandópolis, lá em Araçatuba, não tiver o riozinho, vai ter que furar o poção profundo até chegar no aquífero Guarani. E quem é essa água aí? É água mineral, mas é água que a Sabesp explora. Eu participei da perfuração de mais de 100 poços artesianos. Mais de 100 poços, o interior do estado de São Paulo tem uma bateria, o Ribeirão Preto, praticamente, que é a antiga cidade da Antártica, aquela coisa toda, do restaurante Pinguim, a capital da Antártica, antes de ser Ambev, Ribeirão Preto é todo dia abastecida por água subterrânea. Então, meu querido, quem são os maiores
prospectores, os maiores especialistas em busca de água. Quem foi o país? Quais são as universidades? Primeiro eram os franceses, que vieram aqui para o Brasil na Sudene, montaram aquela tremenda rede de poços da Sudene. Agora, hoje, são os israelenses. Não tem universidades maiores, melhores, que tem o maior número de técnicos que buscam água subterrânea. Você entendeu, né? Entendi. Diogo, mas eu queria trazer, você tem esse conhecimento tão vasto na questão da água, muito importante para a gente saber, inclusive agora já é suficiente, o que você falou, já é suficiente para a gente poder formular algumas questões políticas no sentido de impedir a tragédia que seria, que já está evidente aqui na sua fala, a privatização da Sabesp. Eu estou percebendo que tem uma corrida do Tarcísio para privatizar a Sabesp. Aliás, você falou na TV Cultura aqui, o Tarcísio está colocando a mão podre dele também na TV Cultura, né? Ele está sendo. O que está acontecendo agora em São Paulo, Diogo? Acho importante você também falar sobre isso. Está sendo o governo Bolsonaro agora, né? Uma vez que Bolsonaro virou página virada, o Tarcísio está abrigando bolsonaristas, né? Mudou a polícia militar toda, né? Toda a cúpula da polícia militar. Então nós vamos ter agora em São Paulo um verdadeiro governo Bolsonaro, como foi feito aquele governo Bolsonaro. Só falta ele chamar como é que é o nome daqueles militares lá que estão sendo julgados aí? Níger, não. Estou com o Cris Preto. Isso. Não, vai chamar esse pessoal para participar do governo em São Paulo aqui. Eu estou lembrando daquela figurinha que foi no Haiti lá e também. O general Heleno. O Heleno, né? Daqui a pouco o Tarcísio chama ele. Até porque o Tarcísio também foi militar, né? Agora, Diogo. Deixa eu falar mais. Não, pergunta diga. É o seguinte. Então, quando criou a Sabesp, o povão pobre das favelas, das FABs, dos Promorar, das ocupações, né, que tem na cidade muita ocupação e tal, o pessoal bebia água de mangueira preta, clandestina, gambiarra. Por quê? A água é muito cara. Para a água ser mensurada, ter hidrômetro, para não ter esse negócio de ficar roubando água que contamina tudo, foi estabelecida a tarifa social de água e energia elétrica, no governo Montoro. A energia elétrica, com a entrada da Enel, foi embora. Ninguém mais tem tarifa social, mas água tem. Por quê? De 0 a 10 metros cúbicos, falando uma linguagem normal, de 0 a 10 mil litros, qualquer família, por mais pobre, mais humilde que seja, é uma tarifa social que o cara aguenta pagar. É muito pouquinho, porque 10 mil litros por mês, no mês, uma família de 4, 5 pessoas, dá o quê? 100 litros para cada um. Isso é quase nada. Um ser humano tem direito a quase 700 litros por dia, porque tem água, tem que tomar banho, tem que comer. Bom, mas enfim, mas mesmo com uma tarifa reduzidíssima, o povo aguenta pagar água regularzinha, com relógio, vai lá e paga a sua tarifa social. Qual é o problema da privatização, querido Conde? Não vai ter mais tarifa social. Não vai ter. Porque empresa privada não pode ter tarifa social, porque tarifa social é subsidiada. O governo paga. A gente está vendo no Rio de Janeiro, a SEDAI lá triplicou o preço da conta de água. Não, e o pessoal tomando água de carro-pipa lá no Rio de Janeiro, a grande Rio de Janeiro, no século XXI, tomando água de carro-pipa. Então, e tudo contaminado, cheio de mercúrio, cheio de alga verde, não sei o quê, as crianças doentes. Então, isso, a luz, que é uma coisa tremendamente simples diante da água. A luz, você não precisa, lógico, você gera hidrelétrica, aquela coisa toda, mas uma vez gerada, põe na rede e toca o pau. Agora, água, como é que você vai tirar o direito do cara ter uma tarifa social? Diogo, a pergunta que eu quero te fazer é o seguinte: o Tarcísio está acelerando esse processo. Qual é a perspectiva dele conseguir fazer essa privatização? Você acha que sai esse ano?
Você acha que ele vai conseguir esse ano? Qual que é o impacto do Boulos, por exemplo, né? Vencendo a Prefeitura de São Paulo? Você acha que o Boulos conseguiria impedir essa privatização com o poder político que ele vai acumular ali diante da Prefeitura, a maior prefeitura do país? Primeiro, eu acho que o governo federal deveria acompanhar essa privatização, porque a água é um bem da União. A água é um bem da União. Seja água de praia, água de rio, água de poço, é um bem da União. Então, o governo federal tinha que ter. Segundo, quando você privatiza, entra um dinheiro no caixa fantástico. Isso irriga qualquer campanha eleitoral. Por que você acha que os doutos vereadores da Câmara Municipal de São Paulo, aquelas figuras ilustres, estavam desesperados para votar? Isso tem a ver com a campanha eleitoral deles, com o financiamento, porque é um dinheirão que rola absurdo. Absurdo. E quando você privatiza, no começo, é aquele luxo, é que nem estrada quando põe pedágio. Os caras dão uma recapeada, pintam o pedágio, te dão chocolate. Um ano depois, mano, você tem que fugir por uma estrada vicinal para não passar o pedágio. Então, o cara que aquela porcaria tá, e a estrada está toda esburacada, entendeu? Então, essa é a história do Brasil. É a história do Brasil. Por quê? Sabe o que acontece, Conde? Quando chegaram as hidrelétricas no Brasil, quem começou a trazer hidrelétrica, estudar um pouco, Dom Pedro II, que era um cara muito estudioso, foi lá para a Europa e descobriu que tinha que tirar a máquina a vapor para implantar o capitalismo, para ter energia elétrica. Então, aqui no Brasil, a primeira grande obra de engenharia de geração de energia foi aqui em São Paulo, em Cubatão, aqui na descida da Serra do Mar, quando foi criada a Light. O que era a Light? Era uma empresa inglesa e canadense que veio aqui para o Brasil para operar o sistema de bonde, instalar os bondes. Para instalar bonde tinha que ter energia elétrica. Aí eles fizeram as primeiras, fizeram essa grande usina Henry Borden, né, que era o engenheiro Billings, que veio, bolou essa declividade de 700 metros de altura entre São Paulo e Santos, Cubatão, e aí começou a haver a geração de energia elétrica, distribuir. Só que os caras eram tão espertos que eles compraram todas as terras ao longo do Rio Pinheiro, porque para ter energia, para ter água, lá na Henry Borden, o Rio Pinheiros, aqui em São Paulo, é afluente do Tietê. O que os ingleses fizeram? Eles inverteram o curso do Pinheiros para, em vez de ir para o Tietê, ir em direção à usina para descer para Cubatão. Então, eles fizeram uma barragem, seguraram o Rio Pinheiros inverteu o curso, descia lá para o mar e gerava, e depois veio o Parque Industrial de Cubatão. Mas os ingleses e os canadenses da Companhia Light eram tão espertos que eles compraram todos os terrenos ao longo do Rio Pinheiro e criaram uma companhia imobiliária imobiliária e construtora, chamada Companhia City. E fizeram todos os bairros Jardim da cidade de São Paulo. Jardim Paulista, Jardim Europa, toda essa coisa bonita que tem lá perto da cidade universitária, aquelas casonas de lote e tal, fizeram um loteamento em inglês. Fizeram um loteamento em inglês, a moda inglesa. E criaram uma nova cidade. Porque era tanta grana que eles ganharam com a energia elétrica que eles se deram ao luxo de construir uma nova cidade, como a gente falava, para a burguesia, para os ricos. Né? Pode falar. Ô, Diogo, deixa eu ir para o bate-papo aqui. Que Não, daí eu só falei isso só para concluir o seguinte: a água como bem humano, para consumo humano, só veio depois. Tanto é que todas as barragens construídas foram para energia elétrica. Entenda como o nosso país é atrasado. Primeiro fez barragem para energia elétrica, depois daquela água que jogaram até esgoto, porque era para produzir energia elétrica, nós tivemos que fazer para abastecimento humano. Entendeu?
Maria Cristina Rux Ferreira está dizendo aqui no Rio tem que pagar limpeza de caixa d'água várias vezes por mês pela água turva e de odor de coliformes. Está aqui registrado essa situação aqui crítica, né? Eliane Neres, como é bom ouvir esse arquivo vivo, que é o Adriano Diogo. Robson Bob Sobreira, Sir Conde, Israel quer os aquíferos do Brasil. Eu sempre te disse isso. Está aqui e o Adriano Diogo confirmou para a gente agora. Eldis Camargo Santos, artigo 20 e 26, Constituição Federal, água é bem hora da União e hora dos estados, domínio iminente, que a água é um bem comum do povo. E a Ruth pedindo para fazer um corte da fala do Diogo, será feito na sequência. Diogo, brevemente, porque eu quero trazer outros temas aqui para você comentar, quero falar do Arthur Lira, da situação do governo. Constitucionalmente, né, a sociedade de São Paulo pode e deve impedir essa privatização, né? Não tem como que se permita esse crime. Temos de reagir a isso e a movimentação vai ser forte. Movimentos, esquerda, prefeitura, o PT está se movimentando na prefeitura na base do... Para falar mais simples, para falar mais simples. Para falar mais simples, eu acho que a gente tinha que se movimentar o governo federal. Federal. Mas o governo federal não está nem dando conta dos problemas lá. Imagina se vai entrar numa bola dividida dessa. Eu acho que a esperança de não privatizar a Sabesp é a vitória do Boulos. Estou errado, não? Não, por isso que eles correram. Eles estão correndo, né? Eles têm favor que o Boulos entre na escolha, porque acabou a privatização se o Boulos entrar. Por isso que os caras estão correndo que nem louco. Porque acontece o seguinte, qual é o maior cliente da Sabesp? É a Prefeitura de São Paulo, do Estado. Qual é o problema desse projeto que foi votado ontem, Conde? A Prefeitura de São Paulo tem dívidas e dívidas e dívidas que nunca pagou. Por que não pagava? Porque a Sabesp é do Estado, eu sou da Prefeitura. Eu estou devendo e não pago nada. Põe na conta. Agora vai ter que pagar tudo. Vai pagar tudo. Tem que pagar tudo. Esse é o esqueleto do armário, que está lá escondido. Eles só não voltaram antes com medo dessa dívida que o município vai ter que, Bom, e aí, Diogo, diga-se também aqui, né, que o Ministério Público do Estado de São Paulo está devendo muito, tanto no âmbito da violência policial que está sendo praticada aqui. Ontem, uma criança quase foi atingida no olho. Ela foi atingida por um estilhaço de bala às 7 da manhã, em Paraisópolis. Você viu essa notícia? Vi. É uma coisa absoluta. E tem as imagens dos policiais procurando o projétil ali, certamente para depois tentar escapar de qualquer levantamento ou acusação. E não se manifesta também com relação a essas violações, por exemplo, a privatização da Sabesp. Alô, Ministério Público de São Paulo? A gente ainda tem esperança, viu? Que vocês voltem a funcionar em algum momento. Hein, Diogo? Para completar essa situação difícil. Não, é porque é um escárnio. Como é que pode privatizar? Porque, olha, Conde, querido Conde, deixa eu só tentar te explicar. Aqui, quando começou a pesquisar petróleo, no interior do estado de São Paulo, era a Petrobras. Depois veio o Maluf, fez uma companhia de petróleo lá, que ele queria descobrir petróleo lá, a Paulipetro e tal. Bom, o que acontece? Outro dia foi vendido um poço aqui na Castelo Branco, que era uma água mineral fantástica, foi vendido para a Coca-Cola. Então, nós temos aqui, eu tento explicar, o aquífero Guarani, mas hoje está sendo autorizado fazer, por exemplo, poço artesiano para fazer parque d'água, parque aquático. Aonde tem parque aquático no interior do estado de São Paulo? Tem em Fernandópolis, tem em Lins, tem em Olímpia, que são poços da Petrobras ou do DAE, que foram perfurados, e aí o artesianismo, quer dizer, o jorro da água, impediu que a água fosse usada para fim de potabilidade, fizeram um parque aquático. São as novas Miamis que tem no interior. Você vai lá, água termal, gostosa, piscina, toboágua.
Isso aí com água subterrânea do aquífero Guarani, que é um absurdo, não tem lugar no mundo que você possa furar um poço artesiano para fazer toboágua. Então, tá tudo, porque isso chama a lei da outorga. O que é a outorga? A autoridade estadual autoriza você a perfurar um poço, retirar água para uma determinada finalidade. Hoje está sendo usado a água do aquífero Guarani para resfriar vidro, para a fábrica de vidro resfriar vidro. Entender o que está acontecendo? Isso tudo vai para a iniciativa privada. É ouro, isso é ouro. No mundo, ninguém pode mexer com água subterrânea, porque nós temos dois grandes aquíferos no Brasil. O aquífero Guarani e o aquífero na Amazônia, Alter do Chão. Isso tudo vai parar na mão da iniciativa privada. Você sabe isso? Fala. Adriano Diogo aqui no News. Adriano Diogo, você é apaixonado por esse tema, né, Diogo? O tema da água. Adriano Diogo é um geólogo, enfim. Já morei até na Argentina, que eu fui estudar lá. Tem esse conhecimento todo, mas eu quero trazer também os conhecimentos políticos aqui do Adriano Diogo. Aliás, isso é política, né? O Reginaldo Nicolás está dizendo aqui, cara, Conde, o barco está afundando e você está tocando violino. Eu tocando violino, Crime? Eu estou fazendo tudo menos tocar violino aqui, né? Eu sou aquele pessoal que estava no porão do Titanic ali, que está gritando, socorro, né? Nos ajudem. Ó, deixa eu dar duas notícias que acabaram de ser publicadas. Governo libera vacina da dengue próxima do vencimento para a faixa de 4 a 59 anos. Vou repetir aqui, governo libera vacina da dengue, que está próxima do vencimento, né? Para a faixa de 4 a 59 anos, para não perder essa vacina, porque a procura da vacina ali nos primeiros ciclos vacinais não foi muito grande, né? Infelizmente. Bom, e uma notícia chocante aqui: falso advogado abriu banco para enganar fazendeiros e sumiu com milhões. Na verdade, foram 5,8 milhões. Depois eu vou trazer essa notícia aqui mais detalhada para vocês, mas realmente é uma situação, o Brasil está numa situação realmente de muita preocupação. O Diogo, Arthur Lira, governo, esse embate, eu queria que você desse uma pincelada nisso. Eu não sei se você quer falar também das atividades aí políticas que você está agitando em São Paulo. Fica à vontade para falar disso, mas eu queria que você desse uma opinião dessa situação do Arthur Lira estar esvaziando o poder e ficando mais vingativo e usando da chantagem, continua usando de chantagem para ocupar espaço no governo. Como é que o governo tem que proceder com essa situação, meu querido Diogo? Primeiro eu queria fazer o comercialzinho de cultura. Hoje é o lançamento do livro do Camilo Vanucchi, sobre o Alexandre Vanucchi, lá em Pinheiros, na Livraria da Travessa, a partir das 19 horas. O Alexandre Vanucchi era aquele meu colega da geologia, que em 1973 foi assassinado pelo USSA. Então é importantíssimo, quem estiver aqui em São Paulo, ir lá em Pinheiros, no lançamento do livro do Vanucchi, do Camilo, primo do Alexandre, e os filhos do Paulinho Vanucchi, que vai ser na Livraria da Travessa, às 19 horas. O nome do livro é Eu Só Disse Meu Nome. Bom, feito isso, tanta coisa para comentar. O Lira, né? O Lira o Brasil virou o Dorico Paraguaçu, lembra da novela lá, do Dias Gomes? Virou o Dorico Paraguaçu, né? Quer dizer, o primo dele era do INCRA, os caras demitiram o INCRA, o cara vai instalar 5 CPIs. E aí o Alexandre de Moraes foi lá ontem, ele tentou enquadrar o Alexandre de Moraes, o Alexandre de Moraes falou para ele assim, fica quieto, nós arquivamos todos os seus processos lá, dos seus parentes, de toda aquela química que você fazia em Alagoas, você não tem vergonha na cara, fica quieto, cara. Será que foi assim mesmo, Diogo? Entendeu? Que dava no Fantástico, né? Ele trancou tudo, né? Então, esse colorzinho, né? Porque aquela República de Alagoas é essa tranqueira, é Fernando Collor, é Lira. Isso é vergonha nacional. É vergonha, esse semi-parlamentarismo. Presidente da Câmara. Isso aí devia ser presidente da Câmara
daquela cidade lá do Dias Gomes, lá do Odorico Paraguaçu. Lembra daquelas novelas? Você era muito novo, você não via. Vou lembrar o nome da cidade aqui. A cidade do Odorico Paraguaçu. Quem me ajuda a lembrar aqui? Vem aí no chat se aparece. Então, o que acontece? Quer dizer, nós estamos muito apequenados. Sucupira. Sucupira. É a Câmara de Sucupira. Olha lá, apareceu aqui no chat. O Getúlio. É a Câmara de Sucupira, né? Da vergonha nacional. Que é Agora, isso? ele pode fazer um estrago. Deixa eu até colocar aqui o Léo Alves já para participar com a gente aqui, que o Léo Alves vai vir aqui depois. Aliás, Léo Alves, seja bem-vindo ao nosso 11 News. Satisfação recebê-lo aqui. Deixa eu apresentar o Léo Alves para vocês e vou querer aqui que o Diogo também converse um pouquinho com ele. Léo Alves é compositor, violonista, artista sonoro, mestre em estudos contemporâneos das artes, integra o coletivo Filhos e Netos, Memória, Verdade e Justiça, é neto de Mário Alves de Souza Vieira, desaparecido pela ditadura em 1970, compõe a direção executiva da Coalizão Brasil, Memória, Verdade, Justiça, Reparação e Democracia, uma importante articulação nacional de direitos humanos. Seja bem-vindo, Léo Alves. Satisfação tê-lo aqui para a gente conversar um pouquinho sobre essa questão também importante, a memória dos desaparecidos do Brasil, que o Diogo também é parte integrante aqui dessa memória. Bem-vindo aqui. Uma saudação, por favor, aqui para o nosso público. Obrigado, Conde. Adriano, querido, estamos juntos mais uma vez. Adriano é um companheiríssimo, inclusive integra a coalizão, ele é no conselho diretor. E aí eu estou saudando aqui também todo mundo que está nos assistindo. Obrigado, Conde. Deixa eu só pedir um favor para você, Léo. Eu achei o seu som um pouco baixo. Você está num notebook? O que é? Coloca o fone para ver se melhora. Vamos ver. Infelizmente, eu estou no celular porque péssimos serviços da Enel não é privilégio. Não, se não precisa botar o fone, não. Se você aproximar mais o celular, o som fica melhor. Está melhor assim? Fica melhor. Fica mais pertinho dele. E que daí eu acho que dá para ouvir. Pessoal, o pessoal está falando agora, melhorou de fato. Só tenta se enquadrar aqui, se você puder monitorar, no centro da nossa transmissão. Essa coisa é programa ao vivo, né? Nós não temos as tecnologias espetaculares aí das grandes empresas de comunicação, mas nós temos esse borogodó que a gente faz tudo ao vivo aqui na frente de vocês. O Adriano Diogo, conhece o Léo Alves, né? Meu querido Léo. Filhos e Netos, Rio de Janeiro. O Léo Alves, do Rio de Janeiro, ele atua mais em direitos humanos aqui em São Paulo, muito cara aqui em São Paulo. Ele organiza todo o coletivo de Paraisópolis, ele vai lá, organiza as mães, as manifestações, ele vem do Rio de Janeiro para cá para organizar essa nova pegada de violações de direitos humanos que ocorre aqui em São Paulo. Adriano, você conheceu o avô do Léo? Não, não conheci, porque ele era uma geração antes que a minha, ele era da geração do Marighella. Mas ele é o grande herói da ditadura, porque ele é daquela geração Apolônio de Carvalho, que veio da Segunda Guerra Mundial. É um dos heróis do povo brasileiro. Imagina, o avô dele foi morto pela ditadura, foi empalado vivo. Foi uma das maiores crueldades, o homem da maior cultura política, da maior liderança, um homem fino, um grande revolucionário, foi morto da forma mais cruel, mais assassina, mais brutal que aconteceu aqui no Brasil. Mário Alves, avô do Léo. Vamos falar um pouquinho disso com o Léo, Adriano Diogo lembrando aqui. Diogo, eu vou liberar você, agradecendo sempre sua presença, sempre importante aqui para a gente. Vou seguir com o Léo Alves aqui. Quer fazer uma pergunta para o Léo? Quer fazer um carinho aqui na nossa pauta? Você que é mestre. Mas você que o Léo Alves é tão importante para nós que teve a caminhada do silêncio e ele foi o mestre de cerimônia. Imagina, um jovem do Rio, músico, poeta, artista, e ele vem aqui para São Paulo e ele dá a linha da caminhada do silêncio, vem aqui, articula todo mundo. Porque a turma achava antigamente que a sucessão dos velhos revolucionários
da geração 68 seriam os estudantes, o movimento estudantil. Não, a nova geração de revolucionários são os músicos, os poetas, esses é que vão dar a linha do futuro do povo brasileiro. E o Léo Alves é um expoente dessa luta. Grande Adriano Diogo, obrigado. Excelente fim de semana para você.